Essa é a aula mais importante que nós teremos durante todo esse curso. Eu ouso dizer isso por quê? Porque eu tenho certeza que se eu tivesse tido acesso a essa informação que eu estou te dando hoje aqui, com toda certeza, eu não teria deixado passar alguns diagnósticos e teria sido muito mais fácil a minha caminhada. E eu tenho absoluta certeza que esse tipo de conteúdo que você vai ver aqui hoje nessa aula, eu tenho absoluta certeza que você não vai encontrar essa aula em lugar nenhum. A avaliação dos vórtices vaginais. E é por isso que eu digo que essa aula vai mostrar o ponto cego que pode mudar todo o diagnóstico. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso curso de ultrassom transvaginal. Eu me chamo Roberta Severiano, eu sou médica, sou membro titular do Colégio Brasileiro de Radiologia, sou mestre em saúde da mulher e vai ser um prazer ter aqui todos esses dias, esses encontros que nós teremos aqui nesse percurso para aprender com excelência e maestria ultrassom transvaginal. E sempre que nós vamos iniciar nessa jornada da ultrassonografia, é importante que todos nós, a gente consiga falar a mesma língua, que a gente chama de léxico ultrassonográfico. E aí eu vou te ensinar aqui como é que a gente vai se comunicar em relação a alguns achados. A gente já aprofundou isso na nossa aula de fundamentos da ultrassonografia, mas eu quero relembrar aqui um pouquinho para você, para que fique bem fresco na sua memória. O ultrassom, ele funciona como uma espécie de um computador. E aí quando a gente coloca o transdutor no corpo da paciente, aquelas ondas sonoras, elas vão adentrar os tecidos, e aí vai entrar o ultrassom e vai voltar, vai bater nas estruturas, nos tecidos e vão voltar ali os ecos de retorno. Esses ecos, por exemplo, se uma estrutura ela reflete muito eco, nós vamos chamar essa estrutura de uma estrutura hiperecogênica, ou seja, ela reflete ecos demais. É por isso que a gente fala que ela é hiperecogênica e ela se apresenta na ultrassom como uma estrutura mais branca, como por exemplo essa daqui, que a gente pode perceber aqui que é um pólipo. A gente vai adentrar de forma mais detalhada nas doenças, mas o que eu quero deixar claro hoje para você aqui é muito mais são os conceitos. Eu quero que você entenda os conceitos e não a patologia em si, porque nós temos módulos onde a gente faz esse detalhamento com muito mais primor, com muito mais aprofundamento. Então, quando a estrutura ela reflete muito eco, a gente chama uma estrutura ela é hiperecogênica. E é importante te falar que quando a gente está falando de ecogenicidade, a gente está fazendo comparações. E essa comparação na ultrassom transvaginal, a gente sempre vai fazer ela em relação ao miométrio. Então, o miométrio, que é o músculo liso do útero, e se a gente fala que uma estrutura ela é hiperecogênica, é porque ela é mais branca, ela reflete mais ecos do que o próprio miométrio. Se, por exemplo, essa estrutura fosse como aqui, a parede vaginal, já eu vou mostrar mais detalhadamente isso daí, se ela tem a mesma ecogenicidade do miométrio, porque o nosso órgão de comparação na ultrassom transvaginal é o miométrio, se ela tem a mesma ecogenicidade, a gente fala que essa estrutura é isoecogênica, iso de iguais, de ecogenicidades iguais. Se a estrutura, ela reflete poucos ecos, a gente diz que essa estrutura ela é hipoecogênica. E a gente consegue ver isso, por exemplo, nos miomas uterinos. A gente consegue ver que geralmente eles são estruturas mais hipoecogênicas. E quando a estrutura não tem eco de retorno nenhum, a gente fala que é uma estrutura anecoica, porque não teve nenhum eco de retorno. Então, esse é o léxico que nós vamos utilizar. E agora a gente vai colocar aqui em aplicação, na aula, para ficar de uma forma mais prática aqui para você. Por exemplo, aqui nessa imagem, o que a gente está vendo? A gente está vendo aqui o transdutor, transvaginal, está fazendo um corte longitudinal aqui desse útero. E como é que a gente pode aplicar esses conceitos de ecogenicidade nessa imagem? Por exemplo, aqui você percebe que tem líquido dentro da cavidade uterina e esse líquido ele é preto,
não é? Ele não tem nenhum eco de retorno, a gente vai dizer que o líquido, então, ele é anecoico. A gente consegue ver quando tem líquido, quando tem sangue dentro dos vasos, por exemplo, quando tem líquido livre na pelve, a gente também vai ver como anecoico. Ou quando tem a própria bexiga cheia de urina, também é uma estrutura anecoica. Aqui também, no caso, você percebe que dentro da cavidade endometrial tem essas estruturas polipóides que são hiperecogênicas. Essa paciente tem pólipos aqui também, e aí ele é hiperecogênico em comparação, né, ao miométrio. Então observe que a gente já viu aqui anecoico, a gente vê muito em líquidos. Hiperecóico, aqui no caso do nosso ultrassom transvaginal, é muito comum a gente ver em pólipos. Quando a estrutura, por exemplo, aqui no caso, a gente tem um corte longitudinal de um útero, esse útero aqui ele é retrofletido, por exemplo, a gente consegue observar que a gente tem aqui a parede posterior, a parede anterior, é porque agora eu fiz aqui um corte transversal desse útero. A gente observa que o miométrio, ele é, se a gente for comparar a parede anterior com a parede posterior, ele é isoecogênico aqui em relação a isso, o endométrio ele é hiperecogênico e a gente vê essa estrutura arredondada que tem uma ecogenicidade maior do que o miométrio, que isso aqui é um mioma submucoso, ele tem essa característica de ser mais hipoecogênico. Agora, posicionando o meu transdutor no vórtice vaginal posterior, e é por isso que é importante essa aula, porque você vai aprender a usar os vórtices vaginais como janela acústica para o seu estudo de ultrassom transvaginal. Agora, posicionando aqui atrás, a gente vai observar aqui o quê? Aqui a gente nunca pode esquecer que esse daqui é o nosso transdutor. Abraçando o transdutor, a gente tem a parede vaginal. Logo em seguida, você observa aqui que a gente tem essa região mais hiperecóica. E aí eu vou movimentando o meu transdutor, né? Aqui eu tenho a parede da vagina e eu tenho essa estrutura aqui hiperecóica, que é o septo reto vaginal. E observe só que em certo momento da minha varredura, eu observei que tem uma lesão hipoecóica dentro de uma estrutura que, na verdade, era para estar toda hiperecogênica. Então, essa lesão aqui é uma lesão de endometriose, que ela tem essa característica de ser mais irregular, ser hipoecogênica. E eu estou sempre, quando eu falo de ecogenicidade, eu estou sempre fazendo comparação com o meio que a estrutura está inserida. Então, aqui eu tenho essa serosa e eu precisaria que ela estivesse toda hiperecogênica. E eu percebo em algum momento essa interrupção. Isso daqui é uma lesão de endometriose e que eu só consegui ver por quê? Porque eu coloquei primeiro o meu transdutor no vórtice vaginal posterior e também segundo porque eu fui acompanhando aqui essa linha branca. E é claro que hoje, como eu falei, eu não quero que você se prenda aos conceitos de algumas doenças, né, como miomas, pólipos, endometriose, porque não é o objetivo da aula hoje a gente discutir. A gente tem nos módulos, né, a gente tem módulo específico para endometriose, inclusive, por exemplo, os alunos que estão no curso já têm acesso à nossa plataforma, que ganharam de bônus o curso de mapeamento de endometriose, que é um curso todo completo. Então, hoje, realmente, o objetivo vai ser a gente discutir conceitos, a gente colocar na cabeça alguns conceitos e, principalmente, a gente aprender a fazer a avaliação nessa região que são os vórtices vaginais. E como eu estou lhe dizendo, eu tenho certeza absoluta que saber dessa informação vai mudar toda a sua carreira. Uma outra coisa também que é importante a gente ter noção é que a gente também pode ter alguns fenômenos acústicos na ultrassonografia, como esse que eu vou te mostrar aqui, por exemplo. Nós podemos ter lesões, como por exemplo, aqui a gente está vendo o quê? Um ovário, né? Eu observo aqui que tem parênquima ovariano, folículo, e eu observo que tem essa estrutura anecoica, bem circular, que é um cisto folicular, um cisto simples. E se a gente observar, atrás desse cisto, ele fica mais clarinho. Isso daqui a gente chama de reforço acústico posterior, porque o som aqui vai ganhando esse reforço e fica aqui mais branquinho. Um outro fenômeno acústico que a gente também pode se deparar no nosso dia a dia
são as sombras acústicas, como por exemplo aqui a gente está vendo um corte longitudinal de um útero e eu percebo aqui dentro do útero tem uma estrutura aqui hiperecogênica, esse daqui é um dispositivo intrauterino de cobre. E aqui atrás desse DIU, o que a gente observa? A gente vai observar que eu tenho essa sombra, né? Ele faz essa sombra aqui, essa sombra acústica posterior. Por quê? Porque o som ele bate nessa estrutura e ele não consegue passar a posterior dessa estrutura. E aí por conta disso a gente tem essa sombra acústica posterior. E ainda tem lesões que a gente vai poder observar os dois tipos de fenômenos acústicos, como por exemplo uma lesão de teratoma, onde eu vejo aqui essa região mais hiperecogênica nesse ovário direito. E aí eu observo que tanto aqui desse lado a gente tem reforço, como aqui do outro ladinho a gente consegue observar que tem essa sombra acústica posterior. E aí lembrando mais uma vez que na nossa aula, por exemplo, de avaliação de ovários, a gente vai discutir, vai ver vários casos de teratomas. Então hoje realmente é para a gente entender conceitos para que a gente consiga realmente fazer uma boa avaliação. Agora chegou aqui uma parte que eu acho que é o santo grau, né, do conhecimento em relação a isso, que mudou a minha vida quando eu tive essa percepção, que em nenhum curso que eu fiz alguém me deu essa informação e que para muitas vezes o médico, né, se você é médico, ginecologista ou residente em ginecologia, para você é óbvio que, porque como o ginecologista ele coloca o espéculo dentro do canal vaginal e ele abre, né, a parede, o canal vaginal ele é uma cavidade virtual. E aí eu tenho que botar aquele espéculo para poder afastar as paredes. E aí o ginecologista ele tem essa visão durante o exame dele especular que nós temos os vórtices vaginais. Então o ginecologista quando ele coloca um espéculo, ele faz essa avaliação, ele consegue ter a percepção que nós temos um vórtice vaginal anterior, nós temos um vórtice vaginal posterior e não só isso, nós temos também os vórtices vaginais laterais. Então, o colega que é ginecologista, ele tem muito essa noção, porque além do exame especular, ele também faz alguns exames de toque e ele toca nessa região. Assim como também para os colegas que laudam aí ressonância, também tem noção desses vórtices, porque tem alguns exames, por exemplo, que a gente precisa colocar gel vaginal, e aí quando a gente faz essa inserção do gel vaginal, a gente consegue ter uma boa visualização dos vórtices vaginais. Porém, essa informação ela não é tão óbvia para o colega que faz ultrassom. Por quê? Porque muitas vezes, quando a gente está fazendo um curso de ultrassom, a gente já vai, ao introduzir o aparelho, a gente já vai introduzir diretamente no vórtice vaginal anterior. E por aí fica. Então, muitas vezes a gente não tem essa percepção, essa geolocalização, que eu gosto de chamar de ginecolocalização, que nós podemos mobilizar esse aparelho. A gente pode, então, não só ficar preso no vórtice vaginal anterior, mas eu posso deslocar delicadamente. E aí sempre eu gosto de lembrar, né, que como tem o colo do útero, não passe, né, não chegue só baixando, porque senão vai incomodar a paciente. Então você tem que tirar um pouquinho o seu transdutor, a pressão, e colocar, direcionar para o vórtice vaginal posterior. Assim como também quando eu quero avaliar os vórtices vaginais laterais, eu preciso tirar um pouco a pressão da minha mão e lateralizar ou para a direita ou para a esquerda para eu conseguir ver toda essa estrutura. Então é importante que a gente tenha essa ginecolocalização, né, como eu falei, a gente lembrando aqui um pouco da nossa anatomia, que a gente tem aqui a uretra, o canal vaginal, o reto, e que no canal vaginal saber, né, que a gente tem os vórtices vaginais posterior, anterior, que a gente também tem os laterais, direito ou esquerdo, e que essa anatomia que a gente geralmente estuda assim nos livros, né, de anatomia, como no Néter, nós da ultrassonografia, nós precisamos lembrar que ela para a gente, ela vai aparecer assim, deitada na tela do ultrassom. Então, não precisa ter medo de fazer ultrassom, porque tudo que a gente estuda na anatomia durante nossos anos de formação é a mesma imagem que a gente vai ver, só que de uma outra forma e nos tons de cinza aqui também. E tem uma coisa importante também que agora é que eu sempre gosto de dizer que o óbvio precisa ser dito, que é o quê? Nós estamos fazendo um ultrassom transvaginal ou endovaginal. Então
Então, quando eu estou introduzindo o meu transdutor na paciente, no canal vaginal, o que abraça o aparelho é a parede vaginal anterior e posterior, como a gente pode ver aqui nessa imagem. Como aqui, por exemplo, a gente está vendo que o transdutor, uretra, canal vaginal reto. Agora eu vou introduzir o aparelho dentro do canal vaginal e observe só, essa imagem que abraça o meu transdutor são as paredes vaginais anterior e posterior. E aqui mais no fundo estou vendo o quê? O meu útero em corte longitudinal. E como eu falei, na grande maioria das vezes, quando a gente vai fazer ultrassom transvaginal, a gente vai cair logo direto no vórtice vaginal anterior. Na maioria das vezes, quando a gente coloca a sonda endocavitária, ela já vai adentrar aqui, ela já vai realmente direto no vórtice vaginal anterior, na grande maioria dos casos. Mas a gente não pode esquecer, como eu falei, que a gente tem essa anatomia que a gente vai, basicamente, na maioria dos exames que você vai ver no seu dia a dia, que a gente vai já entrar com o transdutor aqui no vórtice vaginal anterior. Porém, a gente tem que lembrar que a gente também tem o vórtice vaginal posterior, que aqui no caso, por exemplo, se a gente for observar, como eu falei, a gente tem a parede vaginal anterior, que está abraçando o transdutor, e ela tem a mesma ecogenicidade aqui do miométrio. E a gente também tem essa parede vaginal posterior, que vem e se insere aqui no útero. Observe só que a gente tem uma fina lâmina. Aqui no caso dessa paciente, a gente tem uma fina lâmina que nos permite ver o vórtice vaginal posterior. De uma forma, claro, que a gente não está tão detalhada, porque a gente não colocou o aparelho aqui diretamente nele, mas que a gente já observa que, como nesse caso, essa paciente, ela tem um pouquinho de muco no canal endocervical e também tem um pouquinho de líquido aqui, que a gente consegue observar essa região que a gente chama de vórtice vaginal posterior. Guarde uma coisa, essa região é o santo grau do ultrassom transvaginal. Não só para quem faz mapeamento de endometriose, mas também para realmente, se você quer fazer um exame bem feito e quer fazer diferença na vida das suas pacientes e na vida também dos seus colegas médicos que recebem seu exame, eu tenho certeza que após essa aula você vai começar já a ver muitas lesões nessa área aqui. Como eu falei, na grande maioria das vezes, a gente vai introduzir, já vem aqui no vórtice vaginal anterior. E aí eu já faço essa avaliação, né? Faço uma varredura longitudinal, faço uma transversal, giro 90 gramas no transdutor e faço uma varredura também transversal para poder fazer toda essa avaliação. Vou para um lado direito, vou para o lado esquerdo, eu consigo fazer toda essa avaliação dessa região aqui do meu vórtice vaginal anterior. Lembrando, não é, que quando, isso aqui pode ser muito óbvio para o colega que ele é ginecologista, obstetra, que já tem esse costume do exame especular e de ver, né, que a paciente quando está no período fértil, ela tem um muco saindo aqui do canal endocervical. E esse muco a gente vai conseguir visualizar a ultrassonografia como essa fina lâmina anecoica dentro do canal endocervical. E em um útero que está em antiversão, como nesse caso aqui, a gente coloca o transdutor e já cai no vórtice vaginal anterior, a gente também tem que ter o cuidado de tirar um pouco, né, essa sonda daqui e introduzir delicadamente no vórtice vaginal posterior. E aí, nesse momento, lembre sempre, você tem que avisar a paciente, né? Todo exame que a gente faz, você tem que avisar a paciente o que você está fazendo com ela. Para quê? Para que você não seja mal interpretado. Então, se você vai fazer uma avaliação do vórtice vaginal posterior, o que você vai fazer, né? Você vai tirar um pouco a pressão da sua mão para poder direcionar esse transdutor para a região ali realmente posterior. Muitas vezes isso pode incomodar. E se você não tiver o cuidado de tirar e introduzir no vórtice vaginal posterior, pode ser que você bata ali no colo do útero e ela se incomode. Então sempre avise, né? Olá, tudo bem, dona fulana? Eu vou só precisar realmente fazer aqui uma avaliação, com licença, e aí você mobiliza o seu transdutor. Então aqui nesse caso, já caí no vórtice vaginal anterior, tiro um pouco da pressão e direciono o transdutor para o meu vórtice vaginal posterior. E aí eu consigo fazer a avaliação
dessa região, que é uma região riquíssima e que 90% das vezes, quando a paciente ela tem endometriose, vai ser nessa região que a gente realmente vai encontrar. E aí imagine só, né? Você no seu laudo de ultrassom já transvaginal já está conseguindo diagnosticar endometriose. Como eu falei, o objetivo hoje que da aula não é falar de endometriose em si, mas que a gente vai ter aula específica, a gente tem curso específico aqui também, que os alunos já até inclusive ganharam como bônus. E lembra o que eu falei? Que observe que toda vez que a gente vai fazer a introdução de um transdutor endocavitário no canal vaginal de uma mulher, a gente tem que perceber que o que abraça o transdutor é a parede vaginal. E aí eu sempre gosto de dizer que você, aí no seu equipamento, na máquina que você já é acostumado a trabalhar, e aí, independente se ela for sua ou se for de algum serviço que você trabalhe, começa a observar como é a ecogenicidade dessa parede que se apresenta nesse equipamento. Porque você vai observar que a parede vaginal, ela não tem ela é hipoecogênica, muito assim parecida com realmente a ecogenicidade do miométrio, porém ela vai mudar um pouco de equipamento para equipamento. O importante aqui é que você consiga observar como é que essa parede vaginal ela se apresenta no seu equipamento. Então começar a treinar o olho para aqui, né? Para observar que aqui a gente tem o transdutor, a gente observa que quem abraça esse transdutor é a parede vaginal. E aí você percebe aqui, claro, aqui tem uma certa pressão, por conta disso acaba dando essa sensação de mais um afinamento, mas observe que essa parede vaginal aqui, ela tem uma ecogenicidade e ela tem uma espessura nessa região que eu estou aqui apontando. Quando ela vem mais para cá, observe só. Você começa a perceber que ela começa a ficar discretamente mais hipoecogênica, sem contar que, se você observar aqui atrás da parede vaginal, a gente tem um septo retovaginal. Observe que a gente consegue ver muito bem, né, onde termina um e começa o outro. Quando você começa a observar essa região da parede vaginal que está mais espessada, observe que eu começo a ter uma dificuldade nesse meio de separar, né, esse meio desse daqui, né, do septo reto vaginal. E não só, por exemplo, eu percebo esse espessamento, mas eu percebo que ela está discretamente mais hipoecogênica, assim também como ela apresenta alguns focos ecogênicos. Isso daqui significa o quê? É uma lesão de endometriose que está infiltrando na parede vaginal. E é importante, se a gente tiver esse tipo de lesão, a gente relatar no nosso laudo. Mostrando aqui nesse vídeo, por exemplo, né, que é esse caso, a gente está aqui no fórnix vaginal anterior, eu faço a varredura, né, longitudinal, vou para um lado, vou para o outro, observe só aqui, ó, parede vaginal, vem aqui fininha, fininha, e aí você observa que ela fica mais demasiada, discretamente mais hipoecogênica, tem alguns focos ecogênicos, tem interrupção aqui desse septo reto vaginal, denotando aqui uma lesão realmente de endometriose que está infiltrando a parede vaginal posterior. Uma outra estrutura também que é muito importante da gente começar a treinar o olho para ver são os ligamentos úterosacrais. Por quê? Porque, como eu falei agora há pouco tempo, 90% das lesões de endometriose estão na região retrocervical. Então, a gente pode encontrar também nos ligamentos úterosacrais. E para a gente ver esse tipo de lesão, na maioria das vezes, a gente não precisa de preparo intestinal para que a gente consiga fazer esse diagnóstico. Então, é muito importante que você comece a diagnosticar, porque você vai ver lá no nosso curso de endometriose que você teve acesso, que uma coisa é eu fazer o diagnóstico, outra coisa é eu fazer o mapeamento ali dessas lesões. Aqui nesse caso é interessante que você consiga ver, que você consiga observar e você já dê esse diagnóstico para esse paciente. E aqui um segredo muito importante. Olhe, a maioria dos colegas não conseguem ver isso. Eles não têm esse conhecimento, esse acesso de informação que eu estou te dando hoje. Eu estou te dizendo isso porque assim, eu passei por muitos cursos e eu não tinha essa informação. E aí realmente foi muito mais na minha vivência ali, né, em todos os anos, trabalhando com ultrassom, estudando endometriose, é que eu fui observando esse tipo de lesão.
porque isso daí não está descrito assim de forma tão escrachada para a gente conseguir ter esse acesso. E aí, como a gente falou, quando a gente tem o acesso, né, de estudar, por exemplo, os vórtices vaginais laterais, né, tanto lateral direito quanto lateral esquerdo, eu consigo observar essas regiões que parecem um triângulo aqui, ó. Elas são mais triangulares, hiperecogênicas, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, que nada mais é do que os ligamentos útero-sacros. Essa daqui é uma visão videolaparoscópica que o cirurgião ele vai ter. Esses ligamentos aqui se apresentam para a gente dessa forma, e é aqui que vai ter a maioria das lesões de endometriose. E como é que eu faço para fazer a avaliação desses ligamentos útero-sacrais? Primeiro eu vou avaliar no meu corte longitudinal e aí eu vou usar a própria janela do miométrio para observar essa região posterior. Após isso, eu vou fazer realmente um giro aqui de 90 graus e lateralizo o meu transdutor para a direita e observo o ligamento útero-sacral direito, lateralizo mais para a esquerda e observo o meu ligamento útero-sacral esquerdo. Observe só que a partir do momento que eu coloco o meu transdutor aqui, eu desloco para o lado o meu útero, né, o meu colo do útero aqui na verdade, e aí eu observo aqui toda essa região. E veja só como uma simples manobra, a gente consegue detectar lesões de endometriose mesmo em exames normais. Estou no ligamento útero-sacral esquerdo, né, desloquei aqui para a esquerda. Agora eu vou para o vórtice vaginal direito. E aí eu vou buscar essa região, né, que a gente chama de ligamento útero-sacral, que era para ela ser hiperecogênica, aquele aspecto mais triangular. Mas veja só o que eu observo aqui, né? Primeira coisa que a gente vai observar é que se a gente for analisando aqui a espessura dessa parede vaginal, eu observo que nesse ponto ela começa a ficar mais espessada. Eu até vejo que ela fica mais hipoecogênica e também tem alguns focos ecogênicos dentro dela. E logo embaixo dela, no ligamento útero-sacral direito, que é essa região, essa faixa mais ecogênica, abaixo aqui, contígua à parede vaginal, eu observo que tem uma interrupção por uma lesão que é irregular, tem focos ecogênicos, ela é hipoecogênica. Se eu ligo aqui o meu Doppler, ela não vai captar fluxo ao Doppler. Isso daqui é uma lesão de endometriose no ligamento útero-sacral direito. E veja só com essa informação que a gente está vendo aqui hoje nessa aula de avaliação de vórtice vaginal, veja só como a tua visão se abriu para um mundo de diagnósticos, né? Principalmente o diagnóstico que a gente vê muito aqui nessa região é de endometriose. Mas observe só pelo fato de você conhecer essa anatomia ultrassonográfica, né? Você conhecer essa anatomia ginecológica, você consegue usar ela a seu favor para que você consiga detectar ali lesões. E aí eu te digo mais uma vez, não é só para quem faz, por exemplo, mapeamento de endometriose. Um dia você vai fazer, mas também é para quem quer começar a fazer. Porque a gente sempre costuma falar, eu e Michel, nas nossas aulas, que para quem faz ultrassom transvaginal, falta muito pouco para conseguir fazer mapeamento de endometriose. Porque tem que dominar essa anatomia e essa região de vórtice vaginal posterior. E outra coisa também que é muito importante é que, se, por exemplo, uma paciente dessa vai para fazer exame com você dá um laudo como normal, e vamos supor que essa paciente vai fazer uma histerectomia, ela vai retirar o útero por via vaginal, e ela tem uma lesão de endometriose, por exemplo, que acomete a parede vaginal, bloqueando o fundo de saco, na hora que o colega médico, que ele estiver fazendo a cirurgia, que ele for tentar entrar ali, e olha, eu te digo isso porque já aconteceu, ele acaba, na hora que ele entra, ele pega direto no intestino da paciente. Então, assim, ele vai ficar muito chateado, porque, primeiro ponto, que ninguém avisou para ele, né, que tinha isso daí. E é por isso que tanto eu quanto o Michel, a gente bate tanto na tecla e a gente defende muito, né, e levanta essa bandeira que as pacientes vão fazer histerectomia, elas precisam passar também, às vezes, por um mapeamento de endometriose, porque muitas vezes ela vai fazer um ultrassom transvaginal de rotina, esse tipo de lesão vai passar. E aí quem vai ter a complicação vai ser o colega cirurgião. Mas tem uma outra situação que é muito comum de acontecer.
A gente entrar com o nosso aparelho e a gente vê, por exemplo, que o útero ele é retroverso fletido, como nesse caso aqui. E aí fica uma imagem feia que a gente não consegue entender muito bem. Não consigo ver muito bem, não consigo estudar muito bem, por exemplo, esse endométrio, eu não consigo estudar muito bem essa região de parede miometrial. Se tiver mioma, às vezes pode passar. Como é que eu devo fazer quando eu tenho úteros assim? Nesse caso, por exemplo, o que você vai fazer, você vai retirar, ó, a sonda ela está bem no fórnix vaginal anterior. Você vai retirar levemente e vai direcionar ela para o fórnix vaginal posterior. Quando você faz isso, aí o útero aparece todo bonitão na tua tela. Como, por exemplo, aqui nesse caso, a gente vai introduzindo o equipamento e aí eu vejo aqui colo, útero, meu Deus, cadê esse útero? Direciono para o fórnix vaginal posterior e aqui o que eu vejo? Aí eu consigo ver exatamente o útero dessa paciente. E não só isso, né? Olha aqui o tanto de coisas que a gente vai conseguir observar nessa imagem aqui. Primeiro ponto, sempre observar qual é a ecogenicidade e a espessura da parede no teu aparelho de ultrassom. E aí você vai observar, por exemplo, aqui comigo, que em certo ponto essa parede vaginal ela começa a ficar mais espessada. E não só isso, né? Ela fica mais espessada. Essa paciente aqui, ela tem uma lesão de endometriose, que é uma grande lesão, que acomete aqui, é uma lesão em manto, acomete intestino, acomete ligamentos aqui, essa região retrocervical. E também, ó, quando eu faço uma manobra de compressão, tá tudo bloqueado aqui nessa paciente, você observa? Então, assim, o intestino tá colado aqui na parede vaginal, tá colado aqui no colo do útero, tá colado o útero. Então, quando o cirurgião, por exemplo, vai fazer esterectomia e ele entra, né, pela via vaginal, ele vai acabar pegando aqui bem no intestino. Isso aqui não é legal pro colega. Então, por isso que é interessante que a gente consiga descrever esse tipo de lesão. Observando aqui agora um pouco mais de perto, mais uma vez a parede de ultrassom, a parede vaginal, o septo reto vaginal, e aí você vai observar aqui, ó, que tem uma lesão que acomete tanto parede quanto manto, intestino, região retrocervical, ligamento também. Então é uma grande lesão de endometriose aqui no caso dessa paciente. E aí você pode até pensar assim, ah não, mas uma lesão desse tamanho não tem quem deixe passar. Deixa eu te falar uma coisa, eu te garanto que muitas pacientes com lesões desse tamanho, pegando o intestino, parede vaginal, elas são deixadas passar. Porque em uma agenda cheia do dia a dia, onde você tem que fazer ali 30 ultrassons transvaginais num período, o colega ele não bota o transdutor no fórnix vaginal posterior, na grande maioria das vezes. Às vezes ele vai colocar, como nesse caso aqui, porque o útero ele é retroverso fletido nesse caso. E o ultrassom transvaginal ele avalia muito bem úteros tanto em antiversiflexão quanto retroversiflexão. A via transvaginal ela é ruim para avaliar os úteros médio vertidos, mas útero antivertido e retrovertido eles são ótimos, né, para serem avaliados aqui no ultrassom transvaginal. E aí muitas vezes quando o colega ele tem que colocar no fórnix vaginal posterior para poder conseguir avaliar melhor, é que ele vai ver esse tipo de lesão. Porém, muitas vezes, como eu falei, a maioria das vezes o transdutor ele vai direto no fórnix vaginal anterior, porque a paciente ela tem o útero em antiversão. E aí essa região de fórnix vaginal posterior, ela é esquecida e ficam lá grandes lesões e deixam passar grandes lesões. E aqui mais uma vez, a gente aqui avaliando ó, a parede, né, que abraça o transdutor. E é por isso que eu falei, estude a ecogenicidade da parede vaginal no seu equipamento. Então observe aqui ó, que ela está mais fininha e aqui ela começa a ficar mais espessada, tem até um cisto de conteúdo hemático aqui dentro dele. Eu tento introduzir aqui o equipamento, está tudo bloqueado, não consigo, tem focos ecogênicos. Isso daqui é uma lesão de endometriose nessa paciente. Assim como também nesse outro exemplo, né, eu vejo a parede vaginal, tem esse espessamento, focos ecogênicos, ela fica mais hipoecogênica, tem acometimento aqui também, tanto intestinal quanto de ligamento de septo reto vaginal, de ligamento útero-sacral. Então é interessante que a gente sempre faça essa descrição. E isso daqui a gente só teve acesso para ver porque a gente avaliou pelas vias dos fórnix vaginais. E agora, né, um erro comum de todo mundo que está começando no ultrassom transvaginal é assim, coloca o transdutor e se pergunta,
Meu Deus, cadê o útero? Isso acontece na maioria das vezes porque ao introduzir o transdutor dentro do canal vaginal, a gente acaba colocando diretamente no fórceps vaginal posterior. E aí a gente se pergunta, cadê o útero? E eu te digo isso por quê? Porque eu também fiz muito isso no meu começo. Nossa, eu lembro que quando eu comecei a fazer ultrassom transvaginal, eu ficava, meu Deus, cadê esse útero que eu não tô achando? Eu tô vendo o intestino e não tô vendo o útero dessa mulher. Será esterectomia? Não, não é. Foi só porque eu tinha passado direto pro fórceps vaginal posterior. Então a gente tem que ter esse cuidado, né, de puxar um pouquinho, tirar essa pressão e de novo colocar aqui no fórceps vaginal anterior e a gente vai conseguir ver aquela imagem bonita lá do útero. E aí esse conhecimento, né, de ir de um fórceps para o outro, a gente só tem muito ali com a experiência, com o passar dos anos. É um conhecimento, como eu falei, que geralmente a gente não tem, assim, eu tenho certeza absoluta. Se você que está aqui comigo hoje já fez algum curso de ultrassom, eu tenho certeza absoluta que você nunca viu, nunca teve uma aula assim no seu curso. Eu te digo isso sem nem medo de errar. E se você que está aqui comigo hoje é a primeira vez que está tendo contato com o ultrassom, que bom que você está aqui comigo, porque você está tendo acesso a esse conteúdo inédito que muitos, mas muitos dos seus colegas que já fazem ultrassom, inclusive, não sabem, mas você sabe. E é por isso que eu digo que é muito importante a gente dominar essa anatomia ultrassonográfica, essa anatomia ginecológica, porque muitas vezes a gente tem medo, né, de fazer ultrassom, de começar nesse mundo, mas a gente só vai vencer o medo de errar no ultrassom transvaginal quando a gente fizer dessa anatomia ultrassonográfica e dos pontos críticos de doença o nosso território de domínio. Então, domine a técnica, domine a anatomia, que eu tenho certeza absoluta que você vai ser um médico extremamente diferenciado. E aproveito aqui para fazer o convite para que você conheça o nosso canal Hands On Medicina e se inscreva. Lá a gente também está sempre postando conteúdos de forma gratuita, não é? Mesmo você que é nosso aluno, tem acesso aqui à nossa plataforma, mas também se inscreve lá, porque lá tem muito conteúdo realmente assim que vai engrandecer o seu conhecimento e a sua prática na ultrassonografia. Espero que você tenha gostado dessa aula e eu te encontro aí nos próximos módulos.